Agora, tem um outro assunto importante conectado com o estado de São Paulo, porque o Supremo Tribunal Federal ordenou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, explique em até 10 dias o programa das escolas cívico-militares. Essa ação foi movida por parlamentares do PSOL, que chegaram a dizer que os colégios formam pessoas de extrema-direita. A Corte também pediu que a AGU, Advocacia Geral da União, e a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifestem sobre esse projeto. De acordo com o governo paulista, o objetivo das escolas cívico-militares é melhorar a qualidade do ensino no índice de desenvolvimento da educação básica. Você, Dávila, a gente acompanhou há alguns dias essa manifestação do PSOL por meio de parlamentares, ajuizaram uma ação no Supremo Tribunal Federal, justamente para questionar a constitucionalidade desse projeto do governo paulista, que foi aprovado, inclusive, pela Assembleia Legislativa, implementação das escolas cívico-militares. Mas é um projeto que vai abarcar um percentual pequeno das escolas do Estado. Dávila. É isso mesmo, Caniato. É um pedaço pequeno das escolas de São Paulo, aumenta a escolha dos pais para colocar os seus filhos em escola cívico-militar. Essa é uma livre escolha dos pais, não é uma imposição do Estado. E eu tenho certeza que muitas dessas escolas farão enorme sucesso e o governo vai ter que criar outras escolas cívico-militar, porque os pais estão cansados de colocar seus filhos em escolas, aliás, por professores que são mais militantes do PSOL e do PT do que professor, que ao invés de ensinar história, geografia, eles tentam doutrinar as crianças e os jovens. É uma barbaridade. Veja só, eu já falei para os pais aqui, pais, abram os livros didáticos dos seus filhos, pergunte como o professor está ensinando. Você vai ver cada barbaridade que você vai escutar, principalmente nas áreas de humanas, como história, como geografia. É um absurdo. Aliás, quem deveria entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal são os partidos de direita, para questionar o doutrinamento nas escolas. Não se ensina mais pensamento crítico, não se ensina mais respeitar a opinião do outro, não se respeita mais quem pensa diferente. É bullying direto e é um bullying doutrinário. É uma vergonha a qualidade do ensino hoje. E isso, Caniato, reflete justamente nos indicadores de aprendizado no Brasil, que são os piores que nós temos entre países que têm uma economia do tamanho da do Brasil, que hoje é a oitava economia do mundo. 60% das crianças até os 8 anos não são alfabetizadas devidamente. 46% dos jovens abandonam o ensino médio. Ou seja, abandonam a escola, não aprendem, tem doutrinação sim nas escolas, e agora o PSOL quer impedir o governo do estado de São Paulo de aumentar o leque de oferta para os pais. É uma vergonha. Aliás, ações dessa não deviam nem ser recebidas na Suprema Corte, deviam ser jogadas na lata do lixo, porque, além de tudo, é sim uma ingerência no poder do governador. O governador de São Paulo foi eleito, inclusive defendeu essas pautas na campanha, e o que ele está fazendo é honrando a palavra dele com o eleitor paulista. Portanto, é uma ação política, militante, e que esconde isso que eu estou dizendo, a militância dos professores em sala de aula, principalmente na área de humanas, o que é uma tragédia para o desenvolvimento do pensamento crítico. Você, delegado Palumbo, que a gente precisa refletir com o nosso público em relação a essa manifestação do PSOL e agora o STF estipulando um prazo para que o governo de São Paulo explique o que são as escolas cívico-militares, qual o objetivo desse projeto. Me parece que o projeto é autoexplicativo, porque tem justamente o escopo do projeto na propositura que foi aprovada na Assembleia Legislativa, né? Mas, enfim. É exatamente isso, Caniato. O pessoal, ele é especialista em entrar na justiça. Eles já entraram a favor do aborto, a favor de ideologia de gênero, a favor das drogas. Eles são especialistas em procurar o poder judiciário, desrespeitando, né, os próprios parlamentares, o próprio executivo, é o tempo todo assim. E o que chama a atenção é eles falarem que nas escolas cívico-militar vai se criar gente de direita. Ué, mas na escola pública está se criando o quê? Tem uma pesquisa aqui, estava pesquisando, 84% dos professores ensinam teorias de esquerda. Exatamente isso. E como bem falou o Dávila, o pai, ele vai escolher
se quer colocar o filho ou não. Eu, por exemplo, escolhi a escola dos meus 2 filhos. E eu procurei uma escola que estava voltada mais para a direita. E sempre acompanhando as lições, sempre acompanhando os livros didáticos, para saber o que os professores estão ensinando. Agora, eles querem tirar esse direito dos pais porque querem continuar com essa militância que tem aí há décadas a favor da esquerda? Está errado isso. Pois é, a justificativa dos parlamentares do PSOL, Cristiano Beraldo, só reforçando essa informação trazida pelo delegado Palumbo, eles disseram o seguinte: a proposta do governador tem caráter doutrinador e domesticador, pois esse modelo de escola impede a formação crítica dos alunos e não respeita a diversidade individual e coletiva dos adolescentes, sobretudo as de gênero, raça e sexual. E em outro trecho fala justamente que o objetivo seria formar cidadãos de extrema direita. Um conceito vago, né, para você atribuir que o objetivo das escolas cívico-militares seria esse, né? Bom, Caniato, para mim o que mais incomoda é o silêncio das Forças Armadas brasileiras. Porque esse tipo de alegação de um partido político coloca as Forças Armadas como uma força que é de extrema direita, que é homofóbica, que não respeita a diversidade e blá, 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 blá. Tudo isso que a gente sabe que não é verdade. Quantas pessoas das Forças Armadas, quantos oficiais das Forças Armadas já tiveram posicionamento bastante alinhado com a esquerda, para a surpresa de muitos. A gente viu uma série de, sobretudo naquele ambiente ali do 8 de janeiro, as manifestações que aconteceram às portas dos quartéis e tal, não faltaram manifestações e atitudes alinhadas com a esquerda brasileira. Então isso é uma grande bobagem. Não é a questão da formação de extrema-direita. O que esses militantes, né, o pessoal, seus militantes querem é um país onde os jovens continuem sendo preparados não pela doutrinação da direita, mas pelo Paulo Freire, que gerou essa realidade lamentável, deplorável que temos no Brasil hoje, onde as crianças são tratadas como pobres coitadas, incapazes de lidar com a realidade do mundo, estão sempre ali na posição de serem encaminhadas para o atendimento médico. O Brasil tem percentuais, Caniato, altíssimos de encaminhamento de alunos para o atendimento médico. Por quê? Muitas vezes porque o próprio professor não sabe lidar com um aluno que tem algum tipo de demanda a mais, que foge do script, e aí 25% dos alunos são colocados neste ambiente onde eles são vistos como incapazes, como doentes, e isso sim é que causa trauma nas crianças. As crianças precisam ser criadas com disciplina, com senso crítico, com respeito. E aí, o principal argumento que eu vejo para responder ao STF é a imagem que a gente tem. Vídeos, aliás, postei outro dia nas minhas redes sociais, da realidade de sala de aula de uma escola cívico-militar. Os alunos absolutamente bem posicionados, respeitosos, que falam com clareza, de forma direta e objetiva. E aí você vai mostrar a realidade de tantas outras salas de aula Brasil afora, para a gente ver como estamos no caminho errado na formação dessa grande maioria de jovens brasileiros. Pois é, deixa eu só trazer aquele outro trecho, a justificativa e a defesa dos parlamentares do PSOL, Dávila. Segundo eles, esse projeto faz parte de um projeto político de poder para formar pessoas de extrema direita. Agora, queria que você também trouxesse sua reflexão por qual razão há uma patrulha tão grande por parte de alguns grupos para censurar ou não permitir que avancem iniciativas que promovam modelos distintos de educação, para que os pais possam escolher outras alternativas que fujam daquele modelo que é tão utilizado hoje em dia de Paulo Freire e companhia, hein, Dávila? Por uma razão muito simples. Todo esse argumento que o pessoal está fazendo contra a escola cívico-militar
é justamente o argumento que eles usam para ele. Eles querem doutrinar, eles querem pensamento homogêneo, eles não toleram a divergência. Aliás, faça uma pesquisa com alunos que têm opinião diferente, que não é de esquerda, como eles sofrem na escola, como eles são podados, como eles sofrem bullying, como eles têm que esconder o que eles pensam para não ser mal visto pelos colegas e pelos professores. Sabe o que acontece? Outro dia eu tive uma conversa com um aluno que foi tão interessante. Ele me fez uma pergunta sobre história e eu expliquei para ele. E sabe o que ele falou para mim, Caniato? Tá bom, agora eu já entendi, mas me dá a versão da esquerda que eu preciso passar de ano. Olha só que absurdo. O garoto sabe exatamente o que ele tem que fazer para passar de ano. Não, eu entendi. Pô, beleza, já entendi como é que é a história do Brasil. Agora, como é que é a versão da esquerda que eu tenho que passar, pô? Então, é uma demagogia total. Isso ilustra o que está acontecendo hoje na sala de aula. Não é você fazer uma redação discutindo o seu pensamento, o seu ponto de vista. Não, a sua redação tem que dizer aquilo que o professor quer ouvir, porque senão você não passa de ano. Aliás, se vai alguém dar uma palestra, qualquer um de nós aqui da Jovem Pan, numa escola dessa, a gente sofre bullying na universidade. Veja o que acontece quando foram falar aqui na Unicamp outro dia. É isso aí, não deixa entrar na sala de aula. Ou seja, se há uma turma que é intolerante com a ideia, com a pluralidade de ideia, de opinião, é o PSOL, é a esquerda. Então nós temos sim de dar opção ao pai. E a escola cívico-militar é uma das opções que o Estado de São Paulo está dando aos pais. Faz muito bem Tarcísio não recuar, defender maior opção para os pais poderem escolher onde colocar os seus filhos para estudar e evitar essa armadilha da militância de esquerda em muitas escolas no país e no estado de São Paulo. Pois é, agora, delegado, não é incomum nós escutarmos parlamentares de partidos progressistas defendendo o processo democrático, dizendo que é fundamental o debate sobre assuntos importantes para a nossa sociedade, que é fundamental uma sociedade plural. Agora, quando você defende somente um modelo, você está jogando na lata do lixo aquilo que você mesmo defende, ou pelo menos em alguns assuntos, né? Exatamente, eles são especialistas em fazer isso. Eles falam uma coisa, mas fazem outra. Eles se vitimizam o tempo todo, mas atacam o tempo todo. A grande verdade é que eles querem que continue do jeito que está, com esta maravilha, entre aspas, das escolas públicas, para não dizer uma porcaria, aonde há, inclusive, tráfico de drogas, alunos fumando maconha, tudo pichado, tudo destruído, universidades públicas em estado deplorável, sendo que as pessoas de direita sequer podem entrar porque são chamadas de fascistas, eles ficam com aquele coro, fascistas não passarão, é o tempo todo assim. Eles não aceitam que o pai vai ter o livre-arbítrio. Se quiser colocar numa escola convencional, ótimo, direito do pai, ele tem que fazer isso mesmo. Se ele quiser colocar numa escola cívico-militar, ótimo, é direito do pai. Ele tem que colocar onde ele acha melhor. Agora, em relação à ideologização, a minha filha, quando ela foi fazer a prova do vestibular, e ela é extremamente de direita, graças a Deus, ela falou, pai, se eu não colocar alguma coisa aí em favor do pessoal da esquerda, vai ser difícil eu passar, viu? É difícil, né? É difícil porque eles não aceitam. Os professores que corrigem essas provas, como eu disse, 80%, 85% são de esquerda. E eles não querem essas pessoas de direita na faculdade. E também não querem nas escolas cívico-militar. Tá certo. Só para a gente encerrar esse assunto, Beraldo, só um cálculo importante para a gente fazer com o nosso público. Há cerca de 5.000 escolas no estado de São Paulo. Esse projeto iria atingir ou abarcar cerca de 100 escolas, um percentual pequeno. Você acha que não existe a possibilidade de um certo receio desses parlamentares em observar uma adesão maior e a necessidade do Estado ter que ampliar esse projeto? Porque, no fim das contas, quem vai decidir se o modelo funciona ou não, se é bom ou não, são os pais dos alunos, né? Pois é, Caniato, o problema para um partido de esquerda é que quanto mais alunos passarem pela escola cívico-militar, menos eleitores eles terão. E não é porque a escola cívico-militar vai ensinar o pensamento de direita e vai se focar na formação ideológica de alunos. Não é isso, não.
é que a escola cívico-militar, ela ensina lógica, ela ensina o raciocínio diante da realidade que se impõe pelo mundo. Então, o jovem, ele vai tendo uma formação muito mais crítica do que jovens que participam do sistema de ensino público normal. E com isso fica muito difícil alguém que tem esse gosto pela lógica simplesmente aceitar os argumentos furados que a esquerda vive usando para justificar um país sem polícia, onde matar bebês na barriga das mães é um método contraceptivo, em dizer que criança não pode votar, não pode beber, não pode dirigir, mas pode trocar de sexo aos 8 anos de idade. Então, esse tipo de bandeira que é levantado pelos grupos de esquerda caem todas por terra quando você encontra um jovem que tem raciocínio lógico e está ali para desafiar as coisas sem sentido que são colocadas para ele. Pois é, anunciei no início do programa a participação do Roberto Mota. Houve só um problema com a conexão. Produção, Mota já está ok? Mota, seja muito bem-vindo. O homem chegou, hein? O homem chegou num tema que ele domina e naturalmente vai contribuir para esse debate aqui em Os Pingos nos Is. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você, Roberto Mota. E essa notícia que chama a atenção. Supremo Tribunal Federal manda o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, explicar o programa das escolas cívico-militares. Nessa ação impetrada, ajuizada pelo PSOL, eles argumentam que seria uma medida inconstitucional. Mota, bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. Eu só queria fazer uma correçãozinha ao que o delegado Palumbo disse. Delegado, não são 85% dos professores são de esquerda, não. São de 95% a 99%. Isso acontece também nos Estados Unidos. Esse fenômeno tem duas origens. Uma origem são aqueles filósofos da famosa Escola de Frankfurt, que foram da Alemanha para os Estados Unidos no início do século passado e dominaram a academia, as universidades. Outra origem é daqui do Brasil mesmo, é o paulo-freirismo, é a pedagogia do oprimido, que na verdade é pedagogia do marxismo. E esse pessoal diz que o importante não é ler, escrever, fazer conta, isso é besteira. Importante é saber se rebelar contra o sistema. Agora, quanto à notícia, não precisa incomodar o governador, não, gente. Eu mesmo explico. As escolas cívico-militares são diferentes das outras escolas em um único aspecto: a disciplina. O currículo é exatamente o mesmo das outras escolas. Agora, a disciplina é fundamental no aprendizado. A disciplina é uma virtude essencial. E a esquerda sabe disso muito bem. Vejam a disciplina deles no ataque coordenado a tudo de bom o que o governador Tarcísio faz.